Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e esta é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. O termo gamificação ou gamification foi cunhado em 2002, mas começou a ser amplamente usado pelo mundo somente a partir de 2010, incorporando o sistema de recompensa dos videogames no mundo real. A ideia era atingir os objetivos ou até mudar hábitos, tanto para a saúde mental, aprender novos idiomas, auxiliar em novas tecnologias e até treinar e motivar equipes corporativas para diversos objetivos. E para falar sobre os benefícios da gamificação em empresas e quais as estratégias mais usadas para as forças de venda, eu convidei Felipe dos Santos, que é CEO e fundador da Play2Sell. Felipe, o que é gamificação? Bom, Samuel, gamificação é a transformação de um tema que não é de jogo em formato de jogo para obter algum objetivo, algum fim. Então, por exemplo, quando a gamificação é aplicada num treinamento, muitas empresas utilizam de recursos gamificados para aumentar o engajamento num curso. Muitas vezes você tem uma dificuldade de ter o engajamento dos alunos para assistir um vídeo, por exemplo, um vídeo longo, ou ler um texto maçante. Ao mesmo tempo, as pessoas adoram competir, adoram jogar, adoram brincar e ganhar prêmios. Então, estratégias gamificadas são utilizadas para aumentar o envolvimento e o engajamento num conteúdo para aumentar o aprendizado. Também a gamificação é muito utilizada como uma técnica de incentivo. E aí, por exemplo, você quer incentivar vendedores, por exemplo, a fazer mais atividades de follow-up. Então, você define também premiações em cima de quem faz mais follow-ups ou quem faz mais visitas ou mais propostas, dando também incentivos ou prêmios para aqueles que atingirem os objetivos. Então, a gamificação nada mais é do que usar os elementos dos jogos em situações de não jogos. Bom, a gente, inevitavelmente, quando pensa em gamificação, a gente possivelmente parte da nossa audiência, já se conecta aos dispositivos digitais. O celular, ou o próprio videogame, ou um computador. Mas é possível falar e usar gamificação, ou seja, pensar nas metodologias fora do universo digital? Sim, com certeza. Na verdade, a gamificação já existe há muito tempo, né? A gente tem lá a tabela periódica dos elementos químicos. O Mendeleev, que criou essa tabela periódica, ele era um aficionado por jogos de cartas. E cada elemento químico, ele fez em formato de carta para melhorar a aprendizagem e facilitar a memorização, né? A gente tem no Exército, por exemplo, toda a parte de emblemas, onde os badges, que são essas conquistas, que você vai subindo de nível, vai aumentando para general, para coronel, vai subindo, vai ganhando pontos, é uma gamificação também. E na área de vendas, a gente também tem um ranking, por exemplo, de vendedores, onde a gente tem lá os top 10, aqueles que vendem mais, que também não deixa de ser uma gamificação também. Então, a gente já existe a utilização de metodologias gamificadas há muito tempo. O que com a digitalização ou com o acesso mais fácil às tecnologias, a gente consegue incluir muito mais estímulos e isso acaba transformando num formato ainda mais envolvente. Mas é possível fazer gamificação sem tecnologia. Eu queria dividir contigo uma reflexão que é... Bom, quando a gente fala de gamificar, ou jogar, ou se divertir, do ponto de vista de entretenimento, tem uma diferença sutil entre competir, né? Que é um ponto que pode ser positivo, evidentemente, mas pode gerar algum tipo de atrito ali, de conflito, de tensão, digamos assim. Mas eu queria ouvir você sobre essa questão, como a gente traz essa questão para o ambiente corporativo. Você entende que é possível a gamificação instigar uma competição dentro da equipe, efetivamente? Isso pode ser positivo ou pode ser negativo, ou as duas coisas? Legal. Existem basicamente 4 tipos de jogadores, tá? Existe aquele socializador, que ele gosta de participar de um grupo, é o senso de pertencimento, ele gosta de se relacionar com os demais.
Existe o explorador, que é aquele mais curioso, que gosta de acompanhar, de estar entendendo o que está acontecendo a todo instante. Existe o conquistador, que é aquele que gosta de evoluir, gosta de passar de nível, passar de fase. E existe o killer, que é o matador, que gosta de estar em primeiro lugar, que gosta de estar na frente dos demais. Então, esses estilos de jogadores, a gente acaba, dependendo das situações, a gente acaba também tendo modelos híbridos, onde a gente está socializando, mas também está conquistando. Então, esses estilos existem nas organizações, nas equipes das organizações, e dependendo do objetivo que se procura alcançar, alguns estímulos são mais utilizados que outros, né? Quando a gente fala geralmente em equipe de vendas, acaba que o estilo aquele, o conquistador e o killer são os mais predominantes. Mas o ambiente mais de farmers, mais de administrativo, os socializadores acabam tendo um papel mais predominante. Então, na verdade, ocorre aí uma série de estímulos e esse conjunto deles é que acaba dando um efeito bem positivo aí na aplicação de uma estratégia gamificada nas empresas. Bom, a gente falou aqui de uma situação hipotética onde uma competição poderia eventualmente criar um atrito, uma tensão entre as partes, mas pensando sobre a outra esfera, né, sobre o outro prisma, você entende que o gamification e as estratégias de gamification podem também, de alguma forma, unir e motivar funcionários? As empresas têm utilizado estratégias de gamificação para atingir diversos objetivos. Então, por exemplo, tem empresas que têm uma rotatividade muito grande de funcionários e utilizam estratégias gamificadas para aumentar o engajamento entre os funcionários. Por exemplo, na Play to Sell, a gente tem um almoço às terças e quintas-feiras virtual, que a gente faz um evento que são dinâmicas. Essas dinâmicas são de interação, então a última, por exemplo, era qual era a música. Aí todos tinham que adivinhar qual era a música e os primeiros ganhavam um vale de R$50 no iFood. Ou seja, a gente acaba interagindo, aumentando a integração, se conhecendo melhor enquanto time e aproximando mais a relação dos colaboradores num ambiente remoto, onde todos trabalham em suas residências, na estrutura de home office, onde a gente tem colaboradores em 3 estados do Brasil, e todos esses estão se sentindo como se fossem já conectados há muito tempo. Então, essa é uma estratégia, por exemplo, que é gamificada, envolve competição, mas o objetivo é a integração, né, da equipe. Então, existe uma série de formas, de abordagens que a gente consegue tratar para que essa competição não seja uma competição saudável, né, que seja uma brincadeira. E como o prêmio é um prêmio simples, como, por exemplo, um vale iFood, acaba que ganhei, não ganhei, vira uma brincadeira e isso se transforma numa competição saudável. Então, existe, sim, diversas formas de colaboração, competição e relacionamento que podem ser gamificadas, até quanto elas podem ajudar bastante as empresas. Mas, naturalmente, você tem que também ter um conhecimento um pouco mais profundo sobre gamificação para poder aplicá-la, porque você pode incorrer numa situação que não seja próxima ao objetivo que você está buscando, né? E aí, nesse sentido, é importante você avaliar, né, essa estratégia aí com sabedoria e com uma empresa que tenha experiência nesse tema, nesse assunto. Eu queria me concentrar justamente nessas experiências, em tese, os riscos mal sucedidos que eventualmente uma estratégia de gamificação pode gerar, né? Então, quais são, digamos assim, os maiores desafios que os gestores, o pessoal que vai ficar olhando os resultados e medindo a performance dos times, o que eles precisam ficar atentos para evitar eventuais riscos aí à corporação e também a dinâmica dos times e os resultados propriamente dito? Existe, a gente fala na pirâmide de Maslow, né? E quando você está trabalhando com a gamificação, muita gente acredita que a gamificação pode resolver tudo, mas de fato não. Se você tem uma estrutura, por exemplo,
onde está faltando aquilo que é o básico, quando você aplica a gamificação, na verdade, ela não vai surtir o efeito desejado. Então, por exemplo, se tem uma situação de precariedade com relação à credibilidade da liderança, se as promessas não são cumpridas. Por exemplo, eu já vi casos de gamificação onde os prêmios para os ganhadores não foram entregues. Aí você pensa... Aí o funcionário te dá um game over, literalmente. É verdade. Então, assim, você pensa, poxa, mas isso é óbvio. Não, mas isso ocorre. Então, acaba que aquilo vira, em vez de construir, acaba tendo um efeito inverso, né? E aquelas organizações, por exemplo, que têm más condições de trabalho, não vai ser uma estratégia gamificada que vai resolver o problema, porque no conceito da pirâmide de Maslow, aquelas necessidades básicas, se elas não são atingidas, você no pico lá do autossatisfação, você não vai conseguir também chegar nesse ponto porque você está com fome, por exemplo, ou a sua conta não está paga. Então, nesse sentido, a gamificação também não tem a capacidade de resolver problemas que são problemas mais profundos das organizações. Você tem algum caso de sucesso, enfim, para comentar com a gente? Algum caso curioso sobre gamificação focado em força de venda, por exemplo? Então, tem casos bem interessantes de sucesso, né? A gente tem focado na área de vendas, que a gente consegue provar valor, né? Justamente no momento em que o consumidor é uma pessoa muito bem informada, que faz muita pesquisa online antes de falar com o vendedor. Então, a gente acaba ajudando esse profissional de vendas a estar mais bem informado para poder melhorar a experiência de compra e, em última instância, aumentar a taxa de conversão em vendas, que é o que acaba ocorrendo. Então, tem cases de clientes que os 10 primeiros do game fecharam 70% das vendas. Então, isso é muito, muito interessante, a correlação, uma alta correlação entre quem mais joga o game e quem mais vende. E depois foi incluído as missões no mundo real, que isso é muito legal, que são atividades que o vendedor pratica no seu dia a dia e ele acaba também ganhando pontos. Então, começou como um game de conhecimento, onde a gamificação era utilizada para melhorar o discurso de vendas, incorporar todas as informações de produtos, de serviços, etc., e depois foi incorporado também atividades no mundo real. Tem um case, o nosso primeiro case foi junto à incorporadora e a gente teve a felicidade aí de começar com um grande parceiro, que é nosso cliente até hoje, se tornou investidor também, e que a gente tinha 3 empresas no mesmo produto e uma delas era o nosso cliente e vendeu 60% do produto, mais que as outras 2 somadas. Então, a gente percebeu ali que o vendedor, que era o caso corretor de imóveis, que tinha mais conhecimento, ele tinha mais autoconfiança, passando mais segurança para o cliente, acabando fechando mais negócios. Então, assim, tem muitos cases legais aí que a gente tem trabalhado e isso é muito bacana de compartilhar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo que eu tive aí com o Felipe dos Santos, que é o CEO e fundador da Play to Sell. E a gente pôde fazer um sobrevoo sobre esse negócio tão bacana que é a gamificação, que é o gamification, que é essa técnica, digamos assim, de incorporar elementos de jogo, elementos de competição de jogo para gerar engajamento, para gerar motivação e para melhorar as estratégias das forças de venda de diversas companhias aí pelo país e pelo mundo. Uma das coisas mais curiosas para pensar nesse tipo de iniciativa é que o próprio cliente aí do pessoal, né, do Felipe, acabou por se interessar tanto a essa iniciativa que acabou fazendo parte da própria companhia, adquirindo na sequência participação na empresa. Bom, se você gosta desses temas, dessa conversa que a gente tem sobre inovação, tecnologia e de como essas conexões todas estão transformando não só a minha, a sua, mas a nossa realidade, não deixe de ouvir o nosso Transformação Digital CBN. Toda semana a gente tem uma entrevista muito especial, muito bacana, com algum protagonista dessa indústria de tecnologia e de transformação digital. E você pode encontrar o nosso programa em todas as redes de distribuição de conteúdo de podcast.
É muito fácil para isso, basta procurar por Transformação Digital CBN e por lá acompanhar todos os nossos conteúdos. São mais de 150 entrevistas, mais de 50 mil ouvintes, enfim, é um volume enorme aí de pessoas que fazem parte hoje dessa grande família, por que não dizer, desse movimento de transformação digital, de transformação de realidade. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!